Bom, então na aula de hoje nós vamos falar de soldagem por arco submerso. Então eu gosto de começar essa aula falando que soldagem por arco submerso não é soldagem embaixo d'água, tá? Então a soldagem embaixo d'água ela é chamada de soldagem subaquática, tá? Então só para esclarecer essa dúvida que ela normalmente é bastante comum aí quem está começando a estudar soldagem, tá? Então, por que arco submerso? Então, o arco elétrico ele vai estar submerso, ele vai estar embaixo, certo? De um fluxo, certo? Mineral. Então, é aquele mesmo material ou material parecido com o revestimento do eletrodo revestido. Agora, nesse processo, ele é adicionado de forma granulada por cima do eletrodo, tá? E aí vai abrir o arco, isso vai gerar uma penetração, né? Então, de soldagem. Um pedaço desse fluxo que a gente chama, ele vai fundir, vai reagir com o metal de solda, e tem uma parte que não vai fundir, que vai ficar em cima. Então, a gente não vai conseguir enxergar esse arco, entendeu? Então, por isso que a gente chama de arco submerso, tá? Então, esse arame, ele é um arame nu, né? Então, parecido aí com a MIG, né? É continuamente alimentado. Esse processo ele sempre é feito de forma, no mínimo, mecanizada, tá? Então a gente sempre vai ter um cabeçote que vai fazer essa alimentação automática tanto do eletrodo quanto do granulado do fluxo, né? E mais o avanço desse cabeçote, ou se a gente estiver soldando um tubo, esse tubo vai girando em torno do próprio eixo, né? Então é um processo bem mais, ele é um processo para soldar peças bem mais pesadas, né? Então uma soldagem aí de chapas acima de 6 milímetros de espessura, então é muito utilizado para soldar pipelines, né? Então que são aqueles tubos enormes que a gente usa para transporte de óleo e gás principalmente, né? Também tem transporte de outras coisas aí, como água, por exemplo, que também eventualmente é usado esse tipo de soldagem, mas não é tão comum porque a água normalmente a pressão não é tão alta, não precisa de uma resistência tão grande, e às vezes a parafusagem já é suficiente, certo? E aí aqui dentro a gente tem um esquema, né, de como é que seria uma vista lateral, de como é que funciona. Então a gente tem o eletrodo aqui, uma parte do fluxo que ela não está fundida, né? E aí onde abre o arco abre aqui embaixo, né? E a gente tem toda essa região aqui de metal líquido. A gente tem essa regiãozinha aqui que a gente chama de cavidade. Então a cavidade é a parte que o arco consegue, que o arco, enfim, que ele funde, né? Que está abaixo da linha da peça, né? Então a gente chama isso de cavidade. A parte que está acima da linha da peça, a gente chama de caverna, certo? E aí o que acontece? Essa região aqui, ela é cheia, ela fica cheia de gases gerados pelas reações desse fluxo. Então esse fluxo ele tem um papel extremamente importante nesse tipo de soldagem, porque ele vai ser responsável pela estabilidade do arco, ele vai ser responsável pela eficiência térmica, ele vai ser responsável por desoxidar o metal de solda, por colocar elementos de liga. Então a gente consegue colocar todas essas coisas, né? A gente consegue montar um fluxo preparado para ter essas várias funções, né? Que vão tornar esse metal de solda mais, enfim, essa região soldada, né? Com uma resistência mecânica, uma tenacidade e tal, propriedades bem melhores, tá? Então aí a gente ainda tem a tenacidade, ela é um ponto muito importante a ser considerado, e ela tem uma relação quase que direta com o índice de basicidade do fluxo. Então o que acontece? Fluxos básicos vão gerar metais de solda mais tenazes. Isso é bom, normalmente isso é muito bom, certo? Então tenacidade é aquela capacidade, né, que o metal tem de aguentar tanto deformação elástica quanto plástica, né? Então isso aí é o que a gente define como tenacidade.
E aí, fluxos ácidos, a tenacidade desse cara vai ser menor. E aí, a gente mede isso por um índice, e a gente considera que índices de basicidade maiores do que 2 são fluxos básicos, índices entre 1,5 e 2 são fluxos neutros, e índices abaixo de 1, índice de basicidade abaixo de 1 são fluxos ácidos. Essa conta do índice de basicidade a gente tem que pegar toda a composição química do fluxo, né? Então são vários sais e minerais que vão ali, colocar o quanto tem de cada um, e aí cada elemento ele vai ter um caráter ácido ou básico que vai entrar nessa conta, e vai depender o quanto ácido ou básico ele é e o quanto tem dele ali, certo? Mas não é o caso aqui, não é o objetivo nosso aqui na disciplina. Interessante vocês conhecerem essa relação entre índice de basicidade e tenacidade, tá? E aí depois a gente fala um pouco sobre a intensidade de corrente, que é algo que muda um pouco em relação aos outros processos que nós já estudamos, pelo seguinte, a gente está falando aqui, esse processo ele é capaz de suportar intensidades de correntes muito maiores do que os outros processos. Então a gente consegue soldar, né, com até 2.000 amperes, né? Arames de 1,6 a 6,4 milímetros. Então são arames com espessuras, diâmetros enormes, intensidades de correntes enormes, né? Então, como eu disse, é uma soldagem muito mais pesada. A gente consegue também um rendimento térmico próximo a 100%. Então, isso é maravilhoso. Então, praticamente toda a energia que a gente enfia no sistema, né, normalmente via energia elétrica, a gente transforma isso em calor para fundir, né, tanto o metal base quanto o metal de adição. Isso é muito bom. Por que a gente consegue uma eficiência tão boa? Porque o arco ele está protegido do ambiente pelo fluxo. Então a gente cria toda uma atmosfera ali, né, uma proteção térmica. Esse fluxo tem essa característica também de ter essa proteção térmica, e aí a gente consegue eficiências de trabalho, eficiências de térmicas muito próximas de 100%. A gente consegue ainda, né, ter taxas de deposição na ordem de 20 quilos por grama. Então também é uma quantidade enorme de metal que a gente consegue depositar, né? E aí tem aquela coisa, falando de deposição, quando a gente tem a gente fixa a intensidade de corrente. Se a gente colocar um eletrodo de menor diâmetro, a gente vai ter uma penetração de soldagem maior, certo? Então isso pode ser uma estratégia quando a gente quer atingir penetrações de soldagem maiores, certo? A gente usa um eletrodo menor, e aí ele vai conseguir penetrar mais. Por quê? Porque a gente vai ter a mesma corrente, então o arco ele vai estar concentrado num espaço menor, então ele vai conseguir entrar, né, ele vai conseguir fundir mais material, né, uma maior profundidade daquele material. Então tem essas questões. E aí a transferência de massa ela também vai ser, como todos os processos, influenciada pela intensidade de corrente. Então, intensidades de correntes mais baixas, o que acontece? A ponta do eletrodo funde, né? Ele vê uma gota e aí ele é atraído pela parede do fluxo. Então, o fluxo está aqui do lado, ele é atraído e aí a gente tem aquela modo de transferência, né, pela parede do fluxo. Então, é um escorrimento pela parede do fluxo que acaba acontecendo. Quando a gente tem intensidades de correntes mais altas, o que acontece? A fusão é tão rápida que esse cara cai direto lá na poça de fusão, né? Ele não escorre pela parede de fluxo. Então, basicamente, essencialmente assim que funciona a parte de transferência de massa desse processo. Aí a gente normalmente vai usar transformadores e retificadores bem maiores do que os convencionais, então tanto MIG quanto eletrodo revestido. Hoje em dia nós temos as inversoras, que são equipamentos portáteis pequenos que têm alta capacidade, claro, até 200, 300 amperes, essas inversoras portáteis, coisa de 6, 7 quilos, então uma pessoa consegue carregar.
E aí esses caras aqui, como eles exigem uma corrente muito maior, a gente normalmente vai usar transformadores ou retificadores que são aparatos bem maiores, pesam 1.300, 400 quilos, né? Mas eles têm que chegar a 1.000, 2.000 amperes, então é por isso que se justifica o peso desse material. A gente pode usar, normalmente a gente acaba usando a fonte plana, certo? Porque é um processo mecanizado. Às vezes se utiliza fonte tombante, mas ela tem alguns probleminhas de abertura de arco, é mais difícil abrir o arco com fonte tombante. E aí as polaridades dos eletrodos, a gente tem as três, né? Polaridade positiva, o arco ele vai ser mais estável, a gente consegue controlar a geometria melhor, a geometria do cordão de solda, né? E a gente tem mais penetração, ou seja, a boa parte do calor é gerada na peça, então a gente funde mais a peça. Polaridade negativa, a gente vai ter uma taxa de deposição maior, então o calor é gerado no eletrodo, boa parte do calor é gerado no eletrodo, o eletrodo funde mais, né? E a corrente alternada produz penetrações intermediárias, ele tem, nesse caso, nessa soldagem, tem um papel importante corrente alternada, justamente por essa imagem que eu estou comentando, que eu estou mostrando aqui. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem um arco submerso com 1, 2, 3, 4, 5, 6 eletrodos, certo? E aí aqui a alimentação do fluxo. Então, a gente tem 6 eletrodos. Se a gente usar corrente contínua em todos eles, o que vai acontecer? Uma corrente vai influenciar na outra, gerando deflexão magnética. Isso vai mudar a geometria do cordão de solda, isso vai deslocar, né? Então, aonde o arco está atuando, isso vai ser um problema, né? Então, quando a gente usa a corrente alternada ela não é sensível à polaridade dos eletrodos da vizinhança. Então, a gente não tem, ou a gente reduz enormemente a deflexão magnética, certo? Então, isso é mais um detalhe. E isso aqui que está sendo mostrado aqui, né, a soldagem com vários eletrodos ao mesmo tempo, também é uma possibilidade na soldagem por arco submerso, quando a gente quer aumentar penetração, produtividade, taxa de deposição, certo? Então, esses aparatos eles acabam sendo utilizados, né? A gente acaba tendo uma distribuição de calor melhor, a gente pode usar eletrodos de bitola menor, vários eletrodos de bitola menor, para dar uma taxa de deposição grande, né? Então, tem algumas vantagens aí. E, só que, claro, tem essa questão da deflexão magnética que é preciso, né, se atentar. Como é que a gente abre o arco desse cara? Já que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga ele, enfim, ao longo de todo o processo. Então, tem algumas formas de a gente abrir o arco. A gente pode colocar uma palha de aço, né? A gente baixa o eletrodo, né? Bota uma palha de aço, baixa o eletrodo dentro dessa palha de aço e abre o arco. Então, o que acontece? A palha de aço, como ela tem uma área de superficial muito grande, o arco abre nela muito fácil. E aí o arco está aberto, segue o baile, o processo acontece. Outra forma, a gente corta ou faz a ponta, né? Pega a ponta do eletrodo e aponta ele, deixa ele bem pontiagudo, porque daí a área que quando tocar a peça, aquela área vai ser muito pequena, vai ficar mais fácil de abrir o arco, certo? E aí tem o método bagual, né? Enfim, é um método que não tem técnica nenhuma, na verdade, é simplesmente baixar o eletrodo e torcer para que ele abra o arco, né? Funciona, mas nem sempre, né? Às vezes acaba não abrindo o arco e aí cola o eletrodo, né? Cola, modo de falar, funde o eletrodo, ele solidifica muito rápido, não abre o arco, ele fica preso ali na peça, tem que marretar, cortar e tentar de novo. O que acontece? Daí depois a gente ainda tem a possibilidade de usar uma fonte de alta frequência, como a gente comentou lá na TIG, né? A gente aproxima ele até mais ou menos 1,5 mm, o mais próximo possível sem tocar, e aciona essa fonte de alta frequência, quebra o dielétrico do ar e abre o arco, certo? Aqui essa imagem é legal a gente olhar para ela, que a gente tem dois eletrodos aqui, um arame, né? Então perfil redondo, e uma fita. Então, quando a gente tem um espaço ali, um chanfro muito largo, às vezes a gente faz uma soldagem por fita. A gente usa uma fita como
como eletrodo, como material para alimentar, né? Então, em função da geometria daquele chanfre, tá? Os consumíveis. Então, a gente tem alguns tipos de consumíveis, mas todos eles têm algumas características em comum. Então, assim, os consumíveis, a parte da alimentação metálica, no caso, quase todos eles têm um revestimento de cobre para melhorar contato elétrico e resistência à corrosão. Essencialmente isso, certo? Então, são carretéis, né, grandes, então eles ficam expostos aí muitas vezes em campo e tudo mais, então a gente precisa garantir que ele não vá oxidar, né, ao longo do tempo conforme ele for sendo usado. E a gente precisa garantir um contato elétrico bom, então por isso que o cobre ali, o revestimento de cobre fino, ele serve só em aplicações nucleares que a gente não usa revestimentos de cobre. Tá? Em relação aos fluxos, a gente tem que comentar os tipos e a gente também tem que comentar a granulometria, certo? Então, a gente consegue usar correntes maiores quando a gente tem fluxos, de granulometria mais fina, tá? Então, se a gente usar uma corrente alta com fluxo grosseiro, a gente vai gerar instabilidade do arco e uma geometria instável também, a geometria do cordão de solda instável, então não é bacana, certo? Então, fluxos finos, né, com granulometrias finas, eles funcionam melhores para altas correntes. A gente tem três tipos de fluxos, então os fundidos, os aglomerados e os sinterizados. Os fundidos, eles têm a vantagem principal de não ser higroscópicos, ou seja, eles não absorvem água. Então isso é ótimo para armazenagem, por exemplo, né? Não temos grandes problemas e grandes preocupações em relação a esse ponto. Eles praticamente não introduzem hidrogênio, né? O que acontece é que eles têm a desvantagem que a gente não consegue colocar elementos compostos desoxidantes, tá? Então eles são feitos com uma mistura a seco, mistura tudo a seco, tudo estado sólido, depois ele é fundido, né? E aí depois solidificado, ajustado a granulometria e vendido. Os fluxos aglomerados, eles são opostos nesse quesito de higroscópicos. Eles são altamente higroscópicos, ou seja, eles absorvem muita água. Então, a gente precisa ter um cuidado especial, tanto no uso, né, quanto na estocagem. Então, a gente precisa estocar ele muito bem no ambiente seco. E mesmo assim é interessante a gente fazer uma ressecagem dele antes de usar, para a gente garantir que não tem umidade. Porque se tiver umidade, vai ter hidrogênio. Tá? Como a gente usa muito essa técnica para soldar aços, muitos aços são sensíveis à presença do hidrogênio. Então é interessante a gente sempre manter eles isentos de oxigênio, de hidrogênio. A gente consegue já aqui adicionar elementos para gerar elementos de liga e desoxidantes. Então isso é bastante interessante. Eles são menos densos que os fundidos, então a gente consegue colocar uma camada maior, né? Então assim, uma espessura maior de camada, e isso acaba melhorando a proteção do arco elétrico, tá? E os fluxos sinterizados, eles são bem parecidos com os aglomerados, só que eles usam um aglomerante cerâmico. Basicamente, essa é a diferença entre eles. Em relação à granulometria, vamos lá. Basicamente, a gente vai separar em granulometria grosseira e granulometria fina. Então, a gente já falou que a granulometria fina a gente consegue usar intensidades de correntes maiores. Tá? O que acontece? Se a gente usar Só que o problema da granulometria fina é que ela permite menos escoamento de gases. Então, como a granulometria é fina, então todos os grãos estão mais próximos uns dos outros, os gases eles têm maior dificuldade de escapar. Então, se a gente usar um fluxo ou soldar uma peça que está gerando muito gás, o gás não consegue escapar e ele vai espirrar, certo? Esse gás vai ser de forma muito abrupta,
e ele vai jogar o fluxo para cima e vai desproteger a peça completamente, certo? Então, não é nem um pouco interessante que isso aconteça. Para isso a gente usa fluxos de granulometria grosseira. Então, o que são peças que geram gases? Peças oxidadas, peças que estão sujas, certo? Então, quando a gente aquece, tudo isso vira gás, vira vapor, certo? E aí a gente usar um fluxo com uma granulometria maior, a gente minimiza esse problema, certo? Aqui a gente tem a nomenclatura, então a gente separa esses caras em dois, né? Então a nomenclatura do fluxo e a nomenclatura do eletrodo. Então em relação ao fluxo, ele começa com a letra F de fluxo, então já fica fácil de identificar. O próximo número vai indicar a resistência mecânica à tração de 10 vezes 10.000 PSI ou 69 megapascal, certo? Que o metal que é depositado aguenta, né? Depois, a próxima letra vai ser indicação de tratamento térmico, tá? Então, a letra A quer dizer que não sofreu nenhum tratamento térmico e a letra P quer dizer que sofreu algum tratamento térmico, tá? E a última letra, ela indica, o último número, na verdade, ele indica qual que é a menor temperatura que o metal aguenta 27 joules no teste de impacto. Então, a gente tem o aço, ele sofre transição dutil frágil, então se a gente resfriar ele demais, o que acontece? Ele vai começar a ter um comportamento de um material frágil. E aí, para a gente caracterizar isso, a gente faz o teste de impacto, né? A gente vai baixando a temperatura e vendo quanta energia ele absorve, quanta energia ele é capaz de absorver sem quebrar. E aí a gente coloca exatamente essa energia, essa temperatura em que ele aguentou 27 joules, certo? Então, porque esse cara aqui, essa soldagem, ela é muito usada justamente na soldagem de pipelines, tubos, então muitas vezes isso fica enterrado embaixo da terra, do oceano, então às vezes as temperaturas são muito baixas ou passa por lugares, né, que a temperatura é muito baixa. Então, é uma preocupação, tanto é que ela está descrita até na nomenclatura do fluxo, né? E aí depois vem um tracinho, um hífen, o E de eletrodo, né? E aí depois os números de letras que tem aqui indicam a composição química do arame, certo? Quais são as vantagens e desvantagens desse processo? Basicamente, a gente consegue soldar com vários arames e fitas, a gente consegue soldar muitos metais ferrosos, alguns não ferrosos, com alta qualidade, certo? A gente consegue soldar chapas extremamente espessas, é um processo que pode ser automatizado, né? E as características dessa solda normalmente são muito boas, tá? Desvantagens, a gente só consegue soldar em posição plana e horizontal. Por quê? Evidentemente por causa do fluxo, certo? Como o fluxo ele é adicionado por gravidade, ele não tem nenhuma sustentação, a gente não consegue soldar na posição vertical, por exemplo, né? Ou na posição sobre cabeça, né? O fluxo ele não tem sustentação, então ele não vai conseguir ficar. Outra desvantagem, a gente não consegue soldar chapa fina com esse cara, né? E os fluxos, muitos deles acabam precisando ter cuidados adicionais de estocagem em função da umidade, tá bom?
ó, tá vendo que ele tá dando muito espaço, né? É uma pipeline inteira aqui, então vai girando, o eletrodo fica parado, soldando. Ó, faço 150 uma solda de bastante qualidade.